pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Janome. No vídeo de hoje nós vamos bordar em atoalhados, né? Tecidos de toalha e também tecidos felpudos. Vamos mostrar a técnica para você bordar nesse tipo de material. Então, vamos lá! Bom, você já reparou que ao bordar em toalhas, tecidos felpudos, sempre utilizamos um plástico ou uma entretela hidrossolúvel por cima? Isso acontece porque o tecido é felpudo e os pontos podem afundar. O hidrossolúvel cria uma superfície lisa, garantindo que o bordado fique definido, bonito e com acabamento perfeito. Isso acontece porque caso você não tenha essa superfície lisa, possa ser que o calcador da sua máquina de bordado enganche no tecido felpudo, né? No caso ou da toalha ou de algum tipo de tecido felpudo, enganche ou até mesmo laçar da linha da agulha com a linha da bobina em junção ao movimento do calcador faz com que ele se prenda no tecido. E para evitar esse tipo de atraso no seu trabalho, né, decorrente desse tipo de situação, você tem algumas técnicas que a gente pode aplicar no bordado que são fundamentais para que você tenha um trabalho contínuo, perfeito, bonito e maravilhoso. Então agora a gente vai para a parte dos materiais que a gente vai utilizar para esse tipo de técnica. Bom, pessoal, antes da gente aplicar essa técnica nos nossos tecidos, primeiro a gente tem que entender o material disponível no mercado, tá? Então são diversos tipos de tecidos que são mais felpudos e que você pode utilizar aí para essa técnica de bordado, ok? Então o primeiro que a gente tem, que geralmente é o mais utilizado, é em toalhas. No caso eu estou utilizando aqui uma toalha de rosto que não é tão felpuda, mas que pode se aplicar sim a técnica para deixar com mais estabilidade o seu trabalho, tá? Justamente por conta dele ser mais felpudo aqui nessa parte. Aqui no caso, ele já tem um caminho que eu posso estar bordando que é liso. Então esse material já foi preparado para receber esse bordado. Mas geralmente você compra ela crua, sem esse tipo de trabalho, sem esse recorte, né? Então você pode utilizar tanto essa área aqui, ou tanto essa área aqui, não tem problema. No meu caso aqui eu só trouxe como demonstração. Mas você também pode utilizar um tecido que seja mais felpudo ainda, por exemplo, como esse daqui, né? Que aí esse aqui, ele tem o tecido com mais volume, né? Mais altura e ocasionando que a gente vai precisar utilizar esse tipo de técnica para executar o bordado aqui nesse tecido, tá? Então é super importante que você preste atenção na sua matéria-prima. Quanto mais volume, mais a necessidade você vai ter de aplicar essa técnica do plástico por cima do seu projeto, ok? Então a gente vai colocar em prática, mas antes vamos conhecer os materiais disponíveis que a gente pode utilizar tanto como opcional, né? Ou também materiais que você pode ter de fácil acesso aí na sua casa, sem problema nenhum. Então vamos colocar aqui de lado os tecidos. Vou utilizar o bastidor 14x20 da Janome. E aqui para dar estabilidade na parte de trás do nosso projeto, vou utilizar como base a nossa entretela rasgável, ok? Super boa, isso aqui é maravilhoso para dar estabilidade no seu projeto e você pode usar sempre, não tem problema, justamente por ela ser rasgável. Caso você queira um trabalho mais delicado, mais refinado, você pode utilizar a entretela hidrossolúvel também para dar estabilidade na parte traseira do seu projeto, tá vendo? Não tem problema. E aqui a gente tem 3 tipos de formas que a gente pode utilizar para dar essa estrutura, deixar essa superfície lisa aí no seu bordado, que é a entretela hidrossolúvel plastificada. Então você pode ver que ela tem uma textura mais de plástico, tá? Ó. Não tem problema, ela é super eficiente e ela acaba meio que se dissolvendo na água com mais facilidade. E temos também a entretela hidrossolúvel similar a um TNT. O toque dele lembra um tipo de TNT, tecido não tecido, tá? Então ele também pode ser utilizado para dar estabilidade, né? Dar a firmeza que o seu trabalho precisa na parte da superfície, deixar ela mais plana, mais lisa. E caso você não tenha esses 2 tipos de material aí na sua casa, ou de fácil acesso, né, no seu bairro ou em qualquer outro lugar, você pode utilizar simplesmente um plástico. Ele é super eficiente, dá um ótimo acabamento e você consegue utilizar com tranquilidade. Eu mesmo estou utilizando um plástico que eu tirei de um saco zip que tinha aqui e eu vou utilizar ele no nosso projeto, ok?
Então não tem problema, porque ele também ajuda bastante no projeto. Então agora a gente vai colocar em prática. Vamos montar o nosso bastidor. Então vamos lá. Bom, então agora nós vamos montar o nosso bastidor. Eu estou utilizando o bastidor 14 por 20, mas não é regra, vai de acordo com o seu trabalho, com o seu projeto. Cortei aqui o meu tecido na largura do bastidor, como exemplo, mas você vai utilizar o material que você vai utilizar para o seu projeto aí. No caso, a toalha, o tecido felpudo, dependendo de como for a modelagem e tudo mais. Já fiz o corte da minha entretela rasgável, tá bom? Já no tamanho certinho. E agora a gente vai posicionar tudo de forma correta. Então vamos pegar aqui o nosso bastidor, vamos abrir parte inferior e parte superior. Vamos pegar a nossa entretela, posicionar ela bem aqui. Pegar o nosso tecido, posicionar também. Verifica se está tudo certinho, tudo no lugar, bem centralizadinho. E o truque é, como a gente tem um tamanho razoável aqui, grande, do nosso plástico, vou utilizar o plástico. A gente pode sobrepor aqui também no tecido, né? Porque nós vamos utilizar apenas a parte central do bastidor, para ele fazer o bordado, tá? Mas caso você tenha apenas retalhos aí disponíveis de plástico, de entretela hidrossolúvel, seja plastificada ou em formato de TNT, não tem problema, porque você pode utilizar fita crepe para prender o seu projeto. Então vamos supor que eu tenho um pedaço menor, vou dividir aqui no meio, certo? Então eu vou primeiro posicionar a minha parte superior do meu bastidor, dessa forma, vou encaixá-lo e aí eu posso posicionar meu plástico aqui mais ou menos na posição que vai ser bordado o meu projeto e posso vir aqui e fixar alguns pedacinhos de fita crepe no meu tecido ou então no meu bastidor ali para auxiliar e tudo mais. Como eu estou aqui com um tamanho razoável e que vai ser preso pelo bastidor, da parte superior do bastidor, não tem problema eu posicionar ele aqui já direto em cima do tecido, para que ele seja preso no momento que eu encaixar a parte superior desta forma. Então aqui ele já fica mais ou menos fixado. Como você pode observar aqui, ó. Ele fica mais ou menos já fixado, ok? Então agora eu vou dar uma rosqueadinha aqui para dar mais uma segurada. Ó, aqui tem um parafusinho que a gente rosqueia. E vamos aqui, com calma, aplicando pressão no nosso bastidor. Lembrando de sempre verificar se tá esticadinho o tecido, para que não dê problema no momento do bordado, tá? Isso, nosso plástico também tá firme e fixo, dessa forma. E para dar uma segurança a mais, vamos utilizar os nossos clipes, que é super importante no momento do bordado, tá? Sempre que você for bordar algo, sempre utilize tanto clipes, seja o clipe magnético ou não, esse aqui não é magnético, porque o nosso bastidor não tem as hastes magnéticas. Quanto a nossa mesa extensora, pessoal, super importante também ter a mesa extensora na sua máquina de bordado. Então, caso você não tenha os clipes magnéticos ou você tenha perdido algo do gênero, no nosso site janome.com.br você consegue obter com tranquilidade esse tipo de acessório opcional, tá? Para sua máquina de bordado. Bom, já fizemos aqui toda a configuração do bastidor, agora a gente vai partir para a parte prática, que é literalmente bordar o nosso projeto. Então, vamos lá!
Bom, pessoal, então aqui está o resultado do nosso bordado, já feito. Pode ver que correu perfeitamente bem aqui na construção do nosso bordado, utilizando o plástico para deixar nivelado aqui a superfície, para que o bordado corra tranquilamente, tá bom? Então, muito fácil, prático, vai te ajudar bastante aí nos seus projetos e pode ser aplicado para outros tipos de materiais também, tá? Mas principalmente para tecidos felpudos, né? Com volume e que possa estar aí entrando em contato excessivo com o calcador, com a agulha ou com a própria laçada da linha da agulha com a lançadeira, fazendo com que ele se prenda no tecido e possa danificar a sua máquina. Então essa técnica é super importante e eficiente.